Ali rapidinho. Adriana, tudo bem? Não estou te Boa ouvindo. Noite. Boa noite, tudo bem? Excelente. Ok, então nós vamos começar o nosso encontro de hoje, né? O nosso estudo do livro Missionários da Luz. Então, a Isolina está começando hoje o nosso estudo conosco, novamente dá as boas-vindas para a Isolina. Então, o nosso grupo de estudo, Isolina, é fundamentado nos formatos do Evangelho no Lar. Tá? É como se fosse o Evangelho no Lar. E nós utilizamos as obras de Chico Xavier, principalmente as obras de Emmanuel e André Luiz, para os nossos estudos. Então, esse grupo foi criado durante a pandemia e desde então nós não paramos o estudo, né? Nós continuamos todas as... Começou na quinta, se não me engano, depois mudamos para a quarta, né? E aí vamos toda semana. Nós estudamos já algumas obras de André Luiz, né? Do mundo espiritual. Nós estudamos Entre a Terra e o Céu. Nós estudamos O Nosso Lar, né? Nós estudamos o tema do filme, né, que foi desse ano, foi Os Mensageiros, né? E agora nós estamos estudando Missionários da Luz. Estamos no capítulo 12. Mas o estudo nosso é um estudo participativo, não é? Nós vamos lendo vagarosamente, porque o objetivo não é concluir a obra, e sim ter um pano de fundo para o Evangelho no Lar, né? Que nós sabemos que a espiritualidade nos assessora, né? Toda quarta-feira nós nos reunimos, então temos assessoramento da espiritualidade amiga, para todos aqueles que estão estudando, já cria aquele compromisso, já cria aquele encontro com a espiritualidade naquela data e hora. Por isso que os encontros espíritas são sempre no mesmo horário e no mesmo dia, né? Então, para nós começarmos o encontro de hoje vai ser um estudo um pouco atípico, porque eu, na correria, eu ia começar a preparar o estudo, mas eu saí correndo, que eu fui comprar 3 peixinhos, colocar numa fonte que nós fizemos no hospital, né? Então, para aqueles que, né, Adriana, que conhece lá o nosso jardim do hospital, agora já tem uma fonte já com a água caindo, com 3 peixinhos lá dentro. Então, estava nessa correria, cheguei aqui agora. Então, peço a todos para o estudo de hoje, principalmente, tá? Ser participativo, ok? Tudo muito bem. Então, vamos começar, então, com o exórdio preparatório para a nossa prece inicial. O exórdio é lido pela Adriana. Nós escolhemos a obra Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel. O tema proposto de hoje pela Adriana está no capítulo 7 dessa obra, intitulado como Tudo Novo. Então, nós convidamos a Adriana para poder fazer a leitura do nosso exórdio de ambientação. Boa noite a todos. Mais uma vez, seja bem-vinda, Isolina, e a todos os presentes. Capítulo 7, Tudo Novo, está na página 29. Traz a seguinte epígrafe. Assim é que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Paulo, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. É muito comum observarmos crentes inquietos, utilizando recursos sagrados da oração para que se perpetuem situações injustificáveis, tão só porque
envolve certas vantagens imediatas para suas preocupações egoísticas. Semelhante atitude mental constitui resolução muito grave. Cristo, minutinho, por favor. Cristo ensinou a paciência e a tolerância, mas nunca determinou que seus discípulos estabelecessem acordo com os erros que infelicitam o mundo. Em face dessa decisão, foi à cruz e legou o último testemunho de não violência, mas também de não acomodação com as trevas em que se compraz a maioria das criaturas. Não se engane o crente acerca do caminho que lhe compete. Em Cristo, tudo deve ser renovado. O passado delituoso estará morto. As situações de dúvidas terão chegado ao fim. As velhas cogitações do homem carnal darão lugar à vida nova em espírito, onde tudo signifique sadia reconstrução para o futuro eterno. É contrassenso valer-se do nome de Jesus para tentar a continuação de antigos erros. Quando notarmos a presença de um crente de boa palavra, mas sem um íntimo renovado, dirigindo-se ao Mestre como um prisioneiro carregado de cadeias, estejamos certos de que esse irmão pode estar à porta do Cristo pela sinceridade das intenções. No entanto, não conseguiu ainda a penetração no santuário de seu amor. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado, Adriana, pela leitura do exórdio. Então, agora, ambientado que estamos pelo exórdio ditado por Emmanuel e psicografado por Chico Xavier, nós convidamos a Liana para poder proferir a prece de início dos nossos estudos. Convido todos que, se assim o desejarem, que fechemos os nossos olhos e busquemos os olhos do Espírito, para que possamos enxergar as verdades que aqui serão colocadas através desse estudo. Mentalizemos a presença do nosso amigo, irmão, do nosso guia e modelo, Jesus Cristo, que se faz presente nesse momento em todas as nossas casas e permite também a presença dos nossos irmãos espirituais, que de uma forma tão carinhosa nos acolhe todas as semanas, para que juntos possamos descobrir em cada encontro os degraus que ainda temos que galgar. Que neste momento possamos abrir os nossos corações e que tudo aquilo que penetre possa fazer com que nossa reforma íntima aconteça e que saiamos daqui transformados. Estejamos todos com as nossas mentes e os nossos corações preparados para receber Pai, para receber Cristo, todos os ensinamentos de amor e caridade, para que possamos transformar a nós mesmos e transformar o mundo onde nos encontramos todos como irmãos. Que assim seja. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado, Liana, pela prece de início dos nossos estudos. Então, nós vamos dar início do nosso estudo, do capítulo 12, do livro Missionário da Luz. Eu deixo o som desativado de todos. Quem quiser fazer algum comentário, por favor, é só abrir o som, pode falar. Se quiser clicar na mãozinha aí para levantar a mão, pode falar, deve falar, porque conforme nós estudamos, a espiritualidade amiga, ela se faz presente nos nossos estudos. A espiritualidade amiga, ela sussurra em nossos ouvidos comentários que são pertinentes para nós exteriorizarmos, porque muitos dos corações que aqui estão participando, sejam encarnados ou não encarnados,
tem dúvidas e necessidades especiais que precisam ouvir as palavras que vão sair da boca de cada um que está aqui. Então, sentiu no coração a necessidade de comentar algo, exterioriza, faz os comentários, quer seja na formato de dúvida, né, que nós debatemos aqui. Uma breve retrospectiva do nosso estudo do livro Missionários da Luz. Então, nós fizemos um estudo, estamos fazendo estudo das obras de André Luiz no mundo espiritual. Então, nós acompanhamos desde a primeira obra, que é O Nosso Lar, né, onde André Luiz ele desencarna, fica 8 anos perambulando pela região umbralínica, sofrendo, porque ele teve uma vida desregrada, não condizente com os princípios que ele tinha no coração, né? E aí ele fica, né, perambulando 8 anos na região umbralínica, então depois ele é resgatado no momento que ele vai e faz uma oração fervorosa com o fundo do seu coração. Então aquele momento de André Luiz é um marco, né? É um ponto inicial da recuperação do espírito perdido em alguns pontos que eles se encontravam. Então, a oração abre caminho para que os irmãos espirituais possam recuperá-lo da zona umbralínica e levá-lo à colônia de tratamento, que é o nosso lar. Então, o nosso lar é uma colônia de tratamento. Então, no nosso lar, ele aprende, né, as nuances da vida espiritual, e aprendendo as nuances da vida espiritual, ele se apaixona por isso e solicita permissão para que ele pudesse desenvolver mais, né, essa atividade de assessoramento do mundo espiritual para os encarnados. Então, a ele é permitido acompanhar algumas atividades, então ele vai no livro Entre a Terra e o Céu, para uma determinada casa, estudando a situação de várias pessoas e observando como era intricado as relações que ligam as várias reencarnações do espírito, né? Nós vimos nos Mensageiros também a mesma coisa. Ele, nesse momento do livro dos Mensageiros, ele recebe, então, o seu mentor, Aniceto, que vai conduzi-lo à Terra pela primeira vez para ele poder observar como que a espiritualidade ajuda os encarnados. Então, nesse livro, com Aniceto sendo o mentor de André Luiz, né, ele aprende isso pela primeira vez. E agora, no Missionários da Luz, ele retorna já com um outro mentor espiritual, que é Alexandre, né, um espírito de alta envergadura de luz, retorna para a Terra com André Luiz, para que ele possa, então, exercer uma atividade de assessoramento junto aos encarnados. E nesse momento, André Luiz, ele se depara, junto com Alexandre, com o pedido de uma jovem senhora chamada Esther, pedindo para que eles pudessem... Esther, ela está encarnada e desdobrada em sonho, porque nós estudamos a doutrina espírita, e o próprio livro dos Espíritos nos fala um capítulo chamado Emancipação das Almas. Então, a emancipação é a independência da alma durante o sono. Então, durante o sono, algumas das vezes, nós conseguimos, segundo o nosso padrão vibracional, nos desprendermos da ligação direta com o corpo e visitar irmãos espirituais. Então, Esther, essa jovem senhora, aproveitou esse momento em desdobramento e visitou Alexandre e pediu a Alexandre que ele intercedesse junto ao esposo de Esther, que tinha desencarnado em uma situação muito trágica. Esther acreditara que ele tinha sido assassinado, porque encontraram o corpo de Alexandre esticado no chão do lado de uma arma. E aí Alexandre chama André Luiz e chama outros intercessores para fazer a intercessão, ou seja, a atuação junto a essa jovem senhora, procurando o esposo dela que estava desencarnado. Então, eles fazem uma visita à casa dessa senhora Esther
e consegue fazer o contato com o esposo Raul de Esther, que tinha desencarnado, e fazendo uma averiguação, eles descobrem que Raul, ele, na verdade, não tinha sido assassinado. Ele simulou o seu assassinato, dando um tiro em si mesmo, simulando o assassinato, com vergonha da situação que ele cometera, né? Ele tinha se apaixonado, né, pela mulher de um amigo e roubado a mulher desse amigo, e toda essa conturbação levou ao suicídio. E Raul ficou muito abalado, né? Nós sabemos que o suicídio é uma agressão, é uma das maiores agressões contra a dádiva divina, que é a nossa vida, porque a dádiva divina, a vida é a maior dádiva divina que nós temos, né? É um presente de Deus para que nós possamos, em um período determinado que nós não conhecemos, refazer a nossa história, que nós não lembramos. Então, é uma oportunidade de refazimento de nossa história para o bem. Isso é a misericórdia divina, né, nos presenteando. E em muito nós pedimos para reencarnar, muito nós solicitamos, e é difícil a oportunidade da reencarnação. E uma vez concedida, como mérito nosso e oportunidade, se você atenta contra esse presente, é uma agressão contra o equilíbrio das leis divinas. Deus, nós sabemos que é Pai de eterno amor, então não existe punição no dicionário divino. Mas nós, na agressão que nós cometemos com o ato do suicídio, nós cometemos um desequilíbrio tamanho em nosso perispírito que nós nos lesionamos espiritualmente e ficamos lesionados, né? no, no período pós-morte. E é isso que está acontecendo com Raul. Raul cometeu suicídio, estava altamente lesionado, estava junto de uma espiritualidade vampira, né? Então, os vampiros espirituais são aqueles irmãozinhos não ainda conhecedores da luz, são aqueles irmãozinhos ainda ignorantes, né? E que aproveitam as situações de desequilíbrio para poder confabularem com a sua própria energia de desequilíbrio. Então, encontraram no Raul o mesmo irmão em desequilíbrio. E aí nós conseguimos perceber que Alexandre e André Luiz, eles conseguem, então, trazer o irmão Raul para si. Alexandre dá passes magnéticos em Raul e possibilita que Raul, já estabilizado, converse com a esposa, porque a Esther, o desejo da esposa era rever o marido, com a intenção de saber a causa do seu desencarne. Então, Esther, mais uma vez, é desdobrada em sonho, é levada por uma irmã espiritual. Essa irmã espiritual leva Esther ao encontro do seu esposo, que estava sob influência magnética de Alexandre. O esposo conversa muito bem com Esther, fala para Esther continuar a sua vida, né? Seguir a sua vida no rumo da luz, que ele estava bem do lado onde ele se encontrava, mas que era necessário que Esther seguisse o caminho dela, para que pudesse também permanecer em equilíbrio no seu tratamento espiritual. E foi assim, então, que Esther se desligou desse contato, voltou para sua casa e, quando acordou, relembrou esse sonho para a família dela, para os dois filhinhos, né? Acordou super bem. E essa irmã espiritual, que estava recebendo missão de trabalhar junto com Esther no equilíbrio da casa, ela vai, pede André Luiz para ficar na casa por um momento, ela sai e retorna, influenciando uma senhora que bate a porta de Esther e convida Esther para trabalhar como costureira para ela. Esther, que estava super necessitada, então recebe esse convite de luz. Então, é nesse ponto que nós estamos no nosso estudo desse maravilhoso livro que é Os Missionários da Luz. Pergunto se nesse momento tem alguém que tem algum comentário para fazer disso tudo que nós vimos. Não? Ok. Então, aqui nós vamos começar hoje, capítulo 12,
preparação de experiências. Preparação de experiências. Então, vamos ver como que continua essa história. Dispunhamos-nos, Alexandre e eu, então André Luiz está contando, né? Dispunhamos, Alexandre e eu, a regressar à nossa sede espiritual de trabalho, quando o orientador foi procurado por um companheiro de elevada expressão hierárquica, que me saudou igualmente, demonstrando grande apreço e carinho. Então, veja bem, Alexandre já tem uma elevação hierárquica considerável. Nesse momento, ele está encontrando com alguém que tem uma elevação hierárquica ainda acima de Alexandre, um espírito de alta envergadura. Serei breve, disse ele ao meu instrutor, que o atendia, solícito. O tempo não me permite longas conversações. E, modificando a expressão fisionômica, acentuou. Lembra-se de Segismundo, nosso velho amigo? Como não? Redarguiu o interpelado. Ambos lhe devemos significativos favores de outro tempo. Então, aqui no livro Missionários da Luz, vai entrar em um outro ponto, né? O caso de Segismundo. Esse ponto é tão importante que, para quem estuda o livro sistematizado da doutrina espírita, né? O ESD, Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, tem no ESD lições que recapitulam o caso de Segismundo, né? O Guto estava no nosso grupo do ESD, eu acho que o Guto deve lembrar, o Guto, a Malu, né, de alguns dos exemplos do caso de Segismundo. Então, é nesse livro que está, no livro Missionário da Luz, o caso de Segismundo. Então, vamos entender o que é. No entanto, sinto-me compelido a recorrer ao concurso de amigos. Então, esse ser espiritual estava falando com eles. O novo companheiro fez pequeno intervalo e continuou. Não se esqueceu você de que o nosso amigo, não obstante os rasgos de generosidade, assumiu compromissos muito sérios no passado? Sim, sim, respondeu o orientador. O drama dele vive ainda em nossa memória. Então, está falando de um drama desse companheiro chamado Segismundo. Segismundo, presentemente, prosseguiu o outro, voltará ao rio da vida física. A situação, assim, o exige e não devemos perder a oportunidade de encaminhá-lo ao necessário resgate. Então, nós falamos, né, da oportunidade divina que é a reencarnação. Então, agora, isso não foi nada programado, viu? Eu não tinha nem lido o capítulo ainda. Não foi programado por mim, né? Então, nós falamos da oportunidade da reencarnação, a dificuldade que é e a dádiva que é para nós refazermos o nosso caminho, eliminando, depurando os tropeços que nós demos nas reencarnações anteriores. Então, aqui, nesse momento, André Luiz e Alexandre vai contar para nós essa oportunidade de Segismundo. Ele desencarnou e agora está tendo uma oportunidade de voltar à vida física. Mas antes da gente adentrar nesse caso de Segismundo, eu quero convidar a todos para nós recapitularmos o Livro dos Espíritos, fazer uma recapitulação desse Livro dos Espíritos. Se nós pegarmos o Livro dos Espíritos, nós vamos lembrar que ele é dividido em 4 partes, né? Então, lembremos que o Livro dos Espíritos foi o primeiro livro escrito por Kardec em 1857, né? Então, ele lança a codificação espírita em 1857 com o Livro dos Espíritos e depois ele lança o Pentateuco Espírita, né, que são os 5 livros espíritas lançados por Kardec. Então, no Livro dos Espíritos, é dividido em 4 partes. A primeira, e Kardec era um professor emérito, né? A gente sempre fala isso. Kardec era um professor íntegro, um pesquisador. Por isso,
que ele foi eleito pela espiritualidade e conduzido pelo Espírito de verdade. O Espírito de verdade é o mentor condutor de Kardec, né? Para lançar a codificação espírita, porque ele era um pesquisador, ele conseguiria mostrar matematicamente, né, de forma racional, a existência dos espíritos, com a finalidade de quê? De mostrar a continuidade da vida. Então, Kardec, como esse professor emérito, ele escreveu o Livro dos Espíritos didaticamente, em 4 partes. A primeira parte chama causas primárias. Por que chama causas primárias? Porque são primeiras informações que nós devemos ter para adentrar no conhecimento da doutrina espírita. Então, dentro das causas primárias, por isso que a primeira pergunta é que é Deus. Primeira pergunta, para nós começarmos a desenvolvermos o estudo da doutrina espírita, existem questões básicas. E a primeira questão é essa, que é Deus. Então, quando Kardec ele indaga essa pergunta, a espiritualidade através dos médios, Kardec não era médium, tá? Ostensivo, não era médium ostensivo. Então, ele utilizava de médios ostensivos para poder obter as respostas. E o interessante é que Kardec pegava médios e lançava as mesmas perguntas para médios de diferentes partes da Europa. E quando ele casava as respostas, ele via que as respostas batiam sem esses médios se conhecerem. Então, na pergunta que é Deus, vários médios responderam. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então, é a primeira pergunta que é Deus. E, desenvolvendo essa temática, ele chega na 10ª pergunta, nos atributos da divindade. Nos atributos da divindade, ele encaixa a 11ª, segunda e terceira pergunta, para nós entendermos que Deus é a causa primária de todas as coisas, mas que Deus, primeiro atributo, é eterno. Então, Deus sempre existiu e vai existir. Não existe nada que pré-existiu antes de Deus, porque ele é eterno. Deus é imutável. Não só sendo eterno, ele é imutável. Por quê? Porque ele é o máximo de tudo. É o máximo de bondade. Não existe 1 milímetro a mais de bondade para ter em Deus, porque ele é o máximo. Então, por isso que ele é imutável, que ele é o máximo de tudo, da bondade eterna. Ele é imaterial, né? Não toca, porque a materialidade ela pertence a nós, seres encarnados, em mundos abaixo, de baixa hierarquia, como os mundos primitivos, nosso mundo de provas e expiações, a materialidade pertence a nós. Então, Deus é eterno, é imutável e imaterial. Deus é único. Só existe Ele, na soberania divina. É onipotente, porque é Ele que criou tudo e todos. Então, todo o poder pertence a Ele. Então, em todos os momentos de nossa vida que nós nos colocarmos entristecidos, que nós nos encontrarmos sem forças para progredir, acreditando que não é possível mais, que a nossa dor é tamanha que nós não conseguimos progredir, é importante nós lembrarmos desse atributo da divindade. Deus é onipotente, ele é Pai de eterna bondade, então ele pode tudo. Então ele vai fazer tudo de bom conosco. Mas, Marco, eu estou sofrendo nesse momento. É a dor da bondade. É a dor da depuração, do melhoramento. A depuração é filtrar, né? Isso que é depurar, é você filtrar as impurezas. É aquela dor que é necessária, né? Então, Deus é onipotente, é Ele que te segura no momento que nós percebemos. Mas o último atributo da divindade divina nós não podemos esquecer como espírito, e muitas das vezes nós esquecemos. Deus é soberanamente justo e bom. Soberanamente. Justiça e bondade. Então, não existe
castigo na palavra divina, porque ele é soberanamente justo e bom. O que acontece dos nossos delitos na terra são correspondentes aos nossos desvios. E quando a gente desvia das leis divinas, nós nos afastamos do equilíbrio da vida e nós, para voltarmos, sofremos a dor do retorno. Mas não é que Deus castiga, é porque nós nos desviamos. É natural, é físico, é lei física isso. Então, a primeira parte do Livro dos Espíritos mostra isso. E é dentro dessa filosofia que Alexandre e André Luiz estão trabalhando no livro Missionários da Luz. Dentro dos atributos da causa divina, dentro da definição de Deus. E aí nós entendemos essa parte básica, estudando as causas básicas, nós temos condição de andar para a segunda parte do Livro dos Espíritos. Então, primeira é causas primárias, ou causa básica. A segunda é o que é? O mundo espiritual. Então, nós temos condição de entender nas causas básicas, compreender o mundo dos espíritos. E dentro dessa compreensão do mundo dos espíritos, né, ele desenvolve alguns capítulos, e o capítulo 3 é o que eu quero comentar para vocês, nesse momento da agora, que vai entrar o caso de Sergismundo. O capítulo 3 é retorno da vida corporal à vida espiritual. Então, a espiritualidade nos ensina como que é esse retorno da vida corporal à vida espiritual. Ele desencarnou. Mas mais que isso, não só o retorno da vida corporal, quanto a vida espiritual. Ele, no capítulo 7, da parte segunda, Kardec nos traz informações como que é o retorno da vida espiritual à vida corporal. Como que é esse retorno, né? A problemática da reencarnação. Então, é isso que nós vamos ver nesse momento agora, que está fixado pela segunda parte do Livro dos Espíritos, no capítulo 7, Retorno da Vida Espiritual à Vida Corporal. Pergunto se alguém tem algum comentário para fazer nesse ponto. Por favor, não me deixem sós. Só. Vamos lá. Abri aqui sem querer o Evangelho segundo o Espiritismo, acho que a espiritualidade amiga está querendo que eu leia essa parte aqui. Então, como eu abri, deixa eu ler, né? Então, nesse momento aqui, como eu falei do retorno da vida corporal à vida espiritual, Segismundo vai estar encarnando em um mundo de provas e expiações, que é a Terra. Que é aquele mundo em que a vida física é muito preponderante. Então, eu abri aqui no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, a espiritualidade conduziu, e tem duas setinhas que estão marcadas aqui no livro que eu vou ler. A primeira é o seguinte: os espíritos em expiação, se nos podemos exprimir dessa forma, são exóticos na Terra. Já viveram em outros mundos, onde foram excluídos em consequência de sua obstinação no mal. Tá o fone em Bluetooth, né? E por se haverem, deixa eu Não só... aparece mais. Estava aparecendo Bluetooth, não aparece mais. Então, Kardec está falando para a gente aqui, então, sobre nós estamos vivendo no mundo de provas e expiações. Nós passamos por evolução de um mundo primitivo, cometemos as barbáries dos mundos primitivos, chegamos no mundo de provas e expiações no seu início, passamos pelas fases da Inquisição, cometemos vários agravos, né? E nesse momento estamos aqui para recuperar o que podemos para retornarmos ao caminho do bem. Existe algum dos nossos irmãos que estavam em, por exemplo, de regeneração. É isso que o livro do Evangelho segundo o Espiritismo está falando, no capítulo 3, no item 14. Mas, por não conseguir acompanhar o mundo de regeneração, por ainda permanecer no mal,
muito no mal, ele sofre degredo para o mundo de provas e expiações novamente. Então, está falando aqui. Por permanecerem na sua obstinação no mal e por haverem constituído em tais mundos causas de perturbação para os bons. Tiveram de ser degradados por algum tempo para o meio de espíritos mais atrasados, com missão de fazer que estes últimos avancem, pois que levam consigo inteligências desenvolvidas e o germe do conhecimento que adquiriram. Por isso, gente, que na parte terceira do livro dos Espíritos, Márcio, eu vou ver. O Márcio falou assim: veja o item 15 também. Por acaso está marcado aqui com a setinha. O item 15 que eu vou ler. Então, é interessante essa parte aqui, porque, embora alguns tenham sido degradados de mundo mais acima para cá, é importante para nós. Por quê? Na terceira parte do livro dos Espíritos, então a primeira, causas básicas, a segunda, mundo dos Espíritos, a terceira, leis divinas. Então, dentro da terceira parte, Kardec explica para a gente o que são as leis divinas, né? A lei natural, a lei de Deus. Ele, didaticamente, ele divide as leis divinas em 10 leis. Então, ele fala que a primeira lei é a lei da adoração. Primeira lei divina é nós elevarmos a mentalidade a Deus, levarmos a mente a Deus. Isso é adorar a Deus. Adorar é aproximar o Espírito de Deus através da oração. Então, a primeira lei. A segunda lei é a lei do trabalho, ou seja, não é inércia. Você eleva a Deus, mas converte essa elevação em trabalho. E lembrando que a definição de trabalho para o mundo dos espíritos é tudo de bom que você faz para o próximo. Isso que é trabalho no mundo dos espíritos. Né? Então, a lei divina, a primeira lei, a lei da adoração, é se elevar a Deus para que você consiga converter suas energias em prol do próximo, realizando trabalho. Né? E aí vai fazendo. Aí chega a sétima lei, que é a lei do progresso. Chega na sétima lei, que é a lei do progresso. E depois do progresso, nós temos mais uma lei, que é a lei da sociedade. E é aí que eu quero chegar. Por isso que o Evangelho do Segundo Espiritismo fala conosco nesse momento, né? Que esses espíritos, alguns dos espíritos que estavam mais acima, retornam para nós, mas eles têm a finalidade de nos desenvolverem. Então, por isso que dentro do Livro dos Espíritos tem uma questão sobre a lei do progresso, onde Kardec pergunta para a espiritualidade se o homem se desenvolve por si só ou o desenvolvimento é resultado da sua convivência com os demais. E a espiritualidade responde que o homem se desenvolve naturalmente. O que é isso? Lei do progresso. É natural do homem. O homem vai se desenvolver naturalmente. Mas eis que os mais adiantados auxiliam os demais no seu aprimoramento. Nós vamos nos desenvolver, mas vivemos em sociedade para que nós nos demos as mãos e possamos caminhar mais rápido. É isso que é a lei da sociedade. Então, a lei da sociedade é uma lei divina. Nós nos isolarmos dos outros, nós estamos contrariando a lei divina. E contrariar a lei divina é contrariar o equilíbrio do universo. Então, sempre quando nós contrariamos o equilíbrio do universo, nós vamos contra a energia do universo retorna para nós, para que nós possamos retornar ao caminho correto. É a educação. E esse retorno do afastamento das leis divinas é a dor. Então, toda vez que nós nos afastamos da lei divina, a energia do universo nos traz de volta através da dor. Né? Então, a lei da sociedade. Então, o item 14 está falando isso. No item 15, que o Márcio também pediu para a gente ler, nos diz que a Terra, consequentemente, oferece um dos tipos de mundo expiatórios, cuja variedade é infinita, ou seja, é infinito a variedade dos mundos expiatórios. A Terra é só uma deles, só uma, mas revelando todos como caráter comum o servirem de lugar de exílio para espíritos rebeldes à lei de Deus.
Então, nós somos ainda espíritos rebeldes, né? Nós ainda somos espíritos rebeldes. Por isso que Paulo, né, nos apregou que não faço o bem que quero, mas ainda o mal que não quero. Se Paulo nos disse isso, imagine nós, nessa pequenez que somos nós, né? Então, nós queremos fazer o bem, mas nós nos pegamos ainda afastados da lei divina por vários momentos. Mas é por isso que é importante esses nossos encontros regulares de quarta-feira, porque nós recebemos uma energização tão grande nesses encontros, né, que é da espiritualidade, passando pelas entrelinhas das obras, que nós vamos fazendo um retrospecto de nossa vida, falando, nossa, realmente, eu escorreguei aqui, eu escorreguei ali, eu devo melhorar aqui, eu devo melhorar. É a espiritualidade trabalhando em nós. Então, a finalidade do nosso encontro é deixar a espiritualidade trabalhando em nós, e nós sempre sentimos, no final de cada encontro, quão energético nós nos encontramos a mais do que quando nós começamos o estudo. Então, fala o Evangelho segundo o Espiritismo, isso, que a Terra é mais um desses mundos que abrigam esses espíritos ainda rebeldes à lei divina. Esses espíritos, fala Kardec através do Evangelho segundo o Espiritismo, têm aí de lutar ao mesmo tempo com a perversidade dos homens e com a inclemência da natureza. Duplo e árduo trabalho e, simultaneamente, desenvolve as qualidades do coração e da inteligência. Isso é super importante. É muito importante isso, né? Muito importante. É assim que Deus, sua bondade, diz Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, faz com que o próprio castigo redunde em proveito do progresso do espírito. Quem explica tudo isso é a escrita de Kardec, mas quem ditou foi Santo Agostinho nesse capítulo, né? Então é interessante que Santo Agostinho fala, né, que nós estamos vivendo na atualidade, né? Essa inclemência da natureza, a inclemência de alguns homens, para que nós possamos desenvolver o nosso espírito na necessidade do bem, mas o bem geral, o bem com a humanidade, o bem com a terra, né? Com a consciência que nós caminhamos na necessidade de equilibrar o meio em que vivemos, né? Do equilíbrio do meio, do respeito ao meio, porque se nós não respeitamos o que é o presente divino também da nossa casa, se nós desrespeitamos esse meio, nós estamos contrariando também o equilíbrio do universo, e aí volta-se, né? Contra nós, nós observamos aí nos fenômenos da natureza, a elevação da temperatura terrena, o El Niño, o derretimento das calotas polares, o buraco de ozônio, ensinando-nos que nós não podemos nos agredir e nem agredir a nossa casa, né? Então, é isso, por isso que o Livro dos Espíritos, né, ele é extemporâneo. Ele era para 1857 e é para agora. O Evangelho segundo o Espiritismo também. Era para o século XIX e para o momento agora e para depois, né? Então, esse é o mundo de provas e expiações, que é a Terra que nós estamos vivendo, que Segismundo pediu, implorou para poder voltar a reencarnar. Então, vamos conhecer mais a história de Segismundo. Antes disso, alguém tem algum comentário? Márcio, você tem algum comentário a fazer? Eu estava procurando que tinha uma parte que falava sobre o freio e espora. Mas dá um tempinho aí que eu retorno. Tá. Assim que você achar, você retorna para a gente. Então, vamos continuar, né? A história de Segismundo. Então, Segismundo, presentemente, deixa eu só ver aqui, ok? Então, Segismundo, presentemente, prosseguiu o outro, voltará no rio da vida física. A situação assim o exige e não devemos perder a oportunidade de encaminhá-lo ao necessário resgate. Então, a espiritualidade falando, a oportunidade de reencarnar de Segismundo, e eles não podem perder essa oportunidade. Então, a espiritualidade, quando tem uma oportunidade de reencarnação, a espiritualidade é toda mobilizada para auxiliar
aquele irmão a reencarnar, porque não é fácil. Então nós vamos ver. Segundo está informado, Raquel, a pobre criatura que ele desviou em nossa época de laços afetivos mais fortes, e Adelino, o infeliz marido que o nosso irmão assassinou em lamentável competição armada, já se encontram na crosta desde muito, e há 4 anos religaram-se nos elos do matrimônio. Tudo está preparado a fim de que Segismundo regresse à companhia da vítima e do inimigo do pretérito, no sentido de santificar o coração. Então, veja, tem 2 pessoas encarnadas na Terra, que é Raquel e Adelino, que foram vítimas de Segismundo. Segismundo, para conquistar o coração de Raquel, Raquel era apaixonada por Adelino, Segismundo assassinou Adelino para ficar com Raquel, que era o amor da sua vida. Segismundo desencarna no sofrimento dele e, depois de muito sofrer, na conturbação espiritual dele, ele consegue autorização divina para poder reencarnar. Né? Para poder reencarnar. E a espiritualidade quer aproveitar esse momento para fazer que a reencarnação dê certo. Será ele, de conformidade com a permissão de nossos maiores, o segundo filhinho do casal. Então, veja que Segismundo, ele assassinou Adelino e agora vai voltar como filho de Adelino, para que Adelino possa amar Segismundo. Amar aquele que tinha sido o vilão algoz da sua vida. A obra divina, né, é impressionante. A inteligência divina, né? Deus é suprema inteligência, né? É impressionante na sua sabedoria, né? E nós acharmos que os acontecimentos da nossa vida são ao acaso, é nós desconsiderarmos toda essa supremacia da inteligência divina. Nada é o acaso. Os nossos encontros não são o acaso. O nosso grupo de estudo não é o acaso. Né? O nosso grupo de estudo que reúne pessoas do Brasil inteiro aqui, né? Não é acaso. São oportunidades colocadas para nós, né? Podemos aprender, podemos discutir, podemos elevarmos nosso pensamento ao divino, né? São oportunidades nossas. Então, nada é o acaso. Então, continua falando aqui o livro. Pois não, Ana? Marcos, está me ouvindo? Oi, Guto. Tá me ouvindo? Tá. Tá, né? Estou ouvindo. O curioso é que, como as coisas acontecem no mundo espiritual. Você veja, Alexandre já é um espírito com uma certa elevação. E esse outro espírito que chegou para falar com Alexandre, aparentemente, é um pouco mais elevado que ele. Mas solicita colaboração deles dois, de Alexandre e André Luiz, no concurso de ajudar Edmundo. Ou seja, a importância maior de colaborar faz com que ele venha até eles dois e solicite essa participação. É bem diferente do que acontece no mundo encarnado. Às vezes a pessoa com uma certa posição não quer saber, não procura ajuda. E no mundo espiritual acaba sendo reflexo do mundo carnal melhorado por essas coisas que vão se evoluindo, não é? Então, essa solicitação de um espírito mais elevado a um espírito menos elevado no concurso de pedir ajuda, nossa, mãe, isso aí é uma coisa fantástica, fantástica. Se essa prática fosse colocada na Terra, muita coisa seria diferente. É muito bem lembrado, Guto, muito bem lembrado. E você veja assim, que a espiritualidade ela ensina através de todos os exemplos, né? Através de todos os exemplos. Então, aqui a espiritualidade está ensinando para a gente o seguinte, a lei divina. Como a lei divina? Ora, nas 10 leis divinas, eu falei para vocês que a 7ª lei
É a lei do progresso. Mas o progresso só acontece se acontecer uma lei que é anterior, que é didático, Kardec colocou. E a lei anterior é a lei da sociedade. Então, o progresso acontece se nós vivermos e aprendermos a viver em sociedade. E é isso que a espiritualidade está ensinando, né? Embora tivesse um espírito altamente hierarquizado, né, ele vem para solicitar auxílio dos demais, para poderem trabalhar em conjunto. Isso é a lei da sociedade, né? Isso é a lei da sociedade. Então, muito bem lembrado. Aí pergunta a Liana. Liana, pode abrir o seu som? Quando você falou aí sobre a sabedoria divina, né, a perfeição das leis, e que nada acontece por acaso, o Segismundo vai voltar para o mundo material como filho de dois seres que fizeram parte de sua história em outra existência e que nada foi positivo, né? Que entre eles surgiu essa tragédia. E aí, pensando na sabedoria divina, nada acontece por acaso, eu gostaria de relembrar aqui, de enfatizar a grande importância que nos é mostrado pelo Espiritismo, que é o esquecimento do passado. Imagina esse retorno com os pais, sabendo que aquele filho teria sido o assassino de um deles, e o próprio Segismundo voltar sabendo que iria conviver com aquele que ele assassinou. Então, só para a gente ver aí a importância desse esquecimento tão necessário e que muitas pessoas às vezes não entendem, né? Porque acham que se nós temos que voltar, nós deveríamos saber de tudo. Mostra aí exatamente a sabedoria divina, de que tudo é feito com perfeição por Deus. O curioso... É muito importante essa lembrança da Liana, né? E o esquecimento do passado, ele está registrado, né, no Livro dos Espíritos, né? O esquecimento do passado. Então, o capítulo 7, como eu falei, do mundo espiritual, vou só desativar o som, tá? Depois vocês podem abrir. O capítulo 7 do mundo espiritual, Retorno da Vida Corporal, o capítulo 7 é o esquecimento do passado, mostrando que isso é uma lei divina. Esquecer o passado é uma lei divina. Então, né, não interessa o que nós fomos ontem. O que interessa é o que nós vamos ser hoje. O que interessa é o que eu estou sendo hoje, o que eu me proponho ser amanhã. É isso que me interessa. Por isso que uma das misericórdias divinas é nós esquecermos o passado que nós tivemos delituoso. Mas por que você sabe que é delituoso? Porque nós estamos no mundo de provas e expiações, todo mundo. Estamos aqui porque nós cometemos delitos. Nós cometemos delitos não porque somos ruins, é porque somos ainda espíritos muito ignorantes. Porque, conforme a definição do Livro dos Espíritos, Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes. E a cada um deu a sua missão com o propósito de desenvolver-se. Então, nós somos criados simples e ignorantes e só conseguimos nos desenvolver à medida que nós existimos, à medida que nós caminhamos, à medida que nós tropeçamos nos nossos erros e levantamos para acertar e não tropeçar mais. Então, aquela ferida que eu tive por um tropeço que eu tive grande, quando eu vou fazer uma nova caminhada, Deus cura as minhas chagas e permita que eu recomece uma nova caminhada íntegro. Isso é misericórdia divina. Cada caminhada que nós começamos íntegros, zerados. É a divindade curando as nossas feridas e nos deixando novo para cada dia que se inicia na nossa existência, né? Então, o esquecimento do passado, na primeira pergunta, Kardec pergunta para os espíritos, a questão 392, por que o espírito encarnado perde a lembrança do passado? O homem, responde os espíritos, não pode nem deve saber tudo. Deus assim o quer em sua sabedoria. Sem o véu que lhe oculta certas coisas, o homem ficaria ofuscado
como quem passa sem transição da obscuridade à luz. Pelo esquecimento do passado, ele é mais senhor de si. É isso. Se nós lembrássemos de todas as nossas chagas, nós não teríamos energia para poder continuar a nossa determinação atual, né? Então, a benevolência do esquecimento do passado. Pergunto, pois não, Liana? Pode abrir o seu som, Liana, que ele está sem som. No capítulo 4 do Livro dos Espíritos, no item 16, traz para a gente aqui algo muito importante em relação ao nosso olhar sobre essa oportunidade, que é a reencarnação, né? Qual parte do Livro dos Espíritos? Não, o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4. No capítulo 4, item 17. Item 17, tá? No capítulo Item 4. 17. Depois de trazer aqui uma reflexão sobre ressurreição e reencarnação, no capítulo 17, nós temos, no segundo período, começando o segundo período, quando se quer remontar os efeitos às causas, a reencarnação aparece como uma necessidade absoluta, como uma condição inerente à humanidade. Numa palavra, como uma lei da natureza. Revela-se pelos resultados de uma maneira material, por assim dizer, como o motor oculto revela-se pelo movimento. Só a reencarnação pode dizer ao homem de onde ele vem, aonde vai, por que está sobre a Terra, e justificar todas as anomalias e todas as injustiças aparentes que a vida apresenta. Para a gente entender a importância, não é, da necessidade da reencarnação. Muito bom, excelente. Né? Então, isso está aí no Evangelho segundo o Espiritismo. Mas não, Guri? É uma coisa que é curiosa, né? Sabemos que não nos é dado o direito de lembrar do que fizemos, lembrar o passado. Porém, nós aqui, já temos um pouquinho de entendimento e sabermos, dentro ou da nossa família, ou dentro de alguma família, quando existe comportamentos divergentes de pai, filho, ou mãe com filho, ou com irmão, provavelmente foi algum desafeto do passado que eles precisam se ajudar a superar. Mas nem todos vão ter essa percepção. Tá? Só depois que conhece um pouquinho da doutrina pode concluir isso, né? Então a gente vê no meio das famílias muitas coisas que acontecem que era para ser resgatado e às vezes não está sendo, né? E as pessoas têm que ter um entendimento que aquilo é para ser superado, né? Quer dizer, é curioso, você não tem o direito de lembrar, mas você tem o dever de melhorar para poder superar. Isso. E, assim, uma das maiores oportunidades de aperfeiçoamento e depuração, né? Sempre depuração é lembrar do filtro do espírito, né? Da eliminação das impurezas, né? E maior oportunidade de depuração espiritual é a família. É a família. Porque nós estudamos na doutrina espírita, no Livro dos Espíritos nos diz isso, né? Que a família é encarnada segundo os laços espirituais. Segundo os laços espirituais. Então, a oportunidade de amar incondicionalmente, né? Oportunidade de refazer e se perdoar em determinadas atitudes do pretérito. Então, a família é a principal oportunidade que nós temos de automelhoramento. Às vezes, nós procuramos fora a oportunidade de trabalhar no bem, visto que nós esquecemos da família que está junto conosco, é a oportunidade maior desse trabalho. Pois não, Adriano?
Só para complementar, eu trago aqui a frase, que eu acho que quase todo mundo já ouviu, de Chico Xavier, né? Que ele fala: já vivemos muitas vezes. Estamos com as pessoas certas para ajustarmos os nossos corações e resolvermos os nossos problemas. Na reencarnação, ninguém erra de endereço. Só Ninguém para erra de fechar, né, endereço. o que nós estamos falando. Nós estamos com as pessoas certas para resolver os nossos problemas, né? Pois é, né? E é isso daí, é família, são os amigos, Os amigos mais próximos. os amigos mais próximos, Aquele as pessoas. núcleo mais próximo, né? Que a gente tem que conviver, que Não só. não tem para onde correr. Não Ou você tem vai encontrar aqui no trabalho, ou você está no no seio da trabalho, família, ou isso. são amigos em comuns, mas que você precisa parar as arestas, você precisa conversar, você precisa se entender. Então, se nós, enquanto espíritas, temos esse conhecimento, temos esse entendimento, que o nosso colega, porventura, possa ser que não tenha, então cabe a gente dar a outra face. Porque aquele que é mais dado o conhecimento, mais será cobrado. E nas obras dos irmãos espirituais, né, vários livros, como, por exemplo, A Renúncia, né, vários livros, a espiritualidade nos mostra também o seguinte, que nós também não encarnamos sozinhos. Os espíritos afins, eles pedem para reencarnar junto conosco, para nos auxiliar nas nossas missões, né? Pede para reencarnar conosco. Então, pode ser dentro da própria família, de um pai, uma mãe, um irmão também, né, para nos ensinar com exemplo. Pode ser os amigos mais próximos, ou algum amigo que nós conhecemos que passou por nós e fez determinada atitude na vida da gente. Era essa função do espírito afim, né? De chegar a determinado momento na nossa vida, fazer sair, né? Então, nós não encarnamos sozinhos. Nós temos o que resgatar, mas temos também amigos espirituais encarnados conosco com o objetivo de nos auxiliar no nosso progresso, né? Então, as obras de Emmanuel, principalmente as obras de Emmanuel, nos mostram muito disso, né? Um exemplo é Renúncia, uma obra maravilhosa em que Alcione, que era um espírito de luz, né, de elevada envergadura, o seu amor terreno era ainda o espírito ainda comprometido com a terra, ainda deficitário. Ele começa a história do livro, ele em Pólux, numa estrela afastada, prestes a reencarnar sozinho, quando de repente ele vê um raio de luz chegando perto dele, e o raio de luz era Alcione, que era o amor da vida dele. E Alcione fala com ele, para ele ir tranquilo, que ela vai reencarnar junto com ele. E Alcione vai às esferas superiores e pede permissão para reencarnar, junto com o seu companheiro. E a espiritualidade de luz fala, Alcione, você está numa esfera bem acima, não tem necessidade de você fazer essa encarnação, ele tem as provas dele. E se você reencarnar, você sabe que as suas provas vão ser ainda mais agressivas que a dele, por você ser um espírito maior, mais de luz ainda, né? E Alcino, não, eu quero me submeter a essas provas, mas só estar do lado dele. Então, é assim a nossa reencarnação. Espíritos afins reencarnam conosco para nos auxiliar a trajetória. E muitas das vezes, o que nós fazemos? Nós pisamos nesses irmãos que tentam nos ajudar, quer seja na nossa família, quer seja como amigos, né? Então, a gente tem que ter olhos abertos, né? Orar e vigiar é para isso. Alguém quer fazer alguma coisa? Pois não? Mais uma observação. Tá aqui. Sim. Eu acho que a gente já estudou sobre isso, nós vamos retomar. Que a reencarnação, ela é progressiva, né? Ou estacionária, mas jamais é retrógrada, né? Isso. Jamais retrógrada. É importante relembrar isso, né? O que significa isso, né? Que o processo de evolução espiritual, o espírito é ascensional. Ele não decresce. A evolução do espírito, né? Então, por isso que eu
um homem bom, espiritualmente bom, não vou ser mal, Não vai ser mal. entendeu? Mais mal ainda. Então, ou eu posso me estagnar por não desperdiçar uma reencarnação. Como que se desperdiça uma reencarnação? Desperdiçando as oportunidades de trabalhar pelo próximo, de fazer o bem, etc. Então, você fica estagnado, mas nunca retrógrado. Ora, Marcos, se o espírito ele é sempre progressivo e nunca retrógrado, como que ele pode estar num mundo, por exemplo, mais avançado e ser degradado para o mundo inferior? O espírito permaneceu na mesma posição evolutiva dele. Ele vai para o mundo inferior, mas naquela posição dele. Ele Para não... auxiliar, né? Isso, para auxiliar. O espírito dele não retrocedeu, apenas o mundo que ele retrocedeu. Ok? E Certo. também, na reencarnação, a gente também pode mudar do estado social, né? Eu posso vir numa reencarnação como médica e na outra eu posso vir como um simples operário, né? Porque são duas coisas diferentes. Certamente. Aqui fala assim, peraí. Nas novas existências corporais, pode o espírito decair como posição social, mas não como espírito. Por outras palavras, de senhor pode tornar-se servo, de príncipe artesão, de rico miserável. No entanto, contudo, progredindo em sabedoria e moralidade. Assim, o acelerado, que é o criminoso, pode tornar-se homem de bem, mas o homem de bem não se tornará um acelerado, um criminoso, né? Isso, exatamente. É isso aí mesmo, né? É um processo de evolução espiritual. Alguém Certo. quer fazer algum comentário a mais? Para complementar? Ô, Márcio, mas não? Tem um que eu fiquei devendo. Eu vou Sim. diminuir a luminosidade aqui. Isso. Tá bom, tá excelente. É porque eu preciso da luminosidade atrás para eu poder ler por causa da cirurgia que eu fiz. Sim. Bom, é o seguinte. Nesse item que você deu atrás um pouco, que fala sobre a rejeição do Adelino durante o sono, né? A emancipação a que você se referiu, tá? Eu encaixaria, tá? O item 8 do capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, tá? Onde fala sobre a questão da obediência e da resignação, tá? Que seria a questão do causa e efeito. É aí que entra a metáfora que eu falei do freio e da espora. Eu coloquei o texto no grupo porque é um texto longo para poder fazer assim a leitura. O porquê que eu me refiro à resignação? Porque mesmo o Adelino não querendo aceitar, vai ser um momento que ele vai ter que aceitar isso, tá? Porque a resignação, pelo que a gente aprende, é o mesmo que a aceitação, uma condição de estar submisso ao desejo e à vontade de outra pessoa ou da ação do destino. Essa continha tem que ser acertada, tá? Então vai precisar de grande trabalho assim junto a Adelino para que ele aceite aquele que for assassino dele, né, na vida passada. Uhum. Mas obviamente vai entrar o que vocês já comentaram a respeito aí do esquecimento do passado. Uma vez encarnado e nascido o Segismundo. Segismundo, Isso. isso vai cair no esquecimento, a fim de que possa haver harmonia na relação entre pai e filho. Exatamente. Exatamente. Aí, Muito bem. E o Márcio falou, né, do capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. O capítulo 9 é bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, né? E o item 8 fala sobre obediência e resignação. Só vou falar uma frasezinha que é bem interessante, definição de obediência e resignação, segundo os espíritos, né? O espírito Lázaro, que escreveu isso.
Lázaro nos diz que a obediência é o consentimento da razão. E a resignação é o consentimento do coração. Mas isso é bacana, né? Obediência é o consentimento da razão. Ou seja, eu vou e penso. Eu tenho que fazer isso, né? Tudo bem. Eu vou fazer por causa disso, disso, disso. Então, obediência é o consentimento da razão. Mas aí, quando você faz, independentemente de cálculos, né, estratosféricos, apenas sabendo e acreditando que é o melhor para você segundo a determinação divina, isso é o conceito de resignação, que é o consentimento do coração. Você faz com o coração, né? Então, resignar-se a algo é deixar o coração fazer aquilo acreditando que, independentemente do que aconteça, Deus está contigo. Então, isso é ser resignado. Saber que Deus está conosco nas nossas decisões. Alguém quer fazer algum comentário a mais? Não? Então, vamos ver mais um pouquinho da história de Segismundo. Então, vamos lá. Tudo está preparado a fim de que Segismundo regresse à companhia da vítima e do inimigo do pretérito, no sentido de santificar o coração. Será ele, de conformidade com a perfeição de nossos maiores, o segundo filho do casal. Todavia, estamos lutando com grandes dificuldades para localizá-lo. Infelizmente, Adelino, que lhe será o futuro pai transitório, repele-o com calor, tão logo surgem as horas do sono físico, trabalhando contra os nossos melhores propósitos de harmonização. Em vista disso, o trabalho preparatório da nova experiência tem sido muito moroso e desagradável. Ou seja, Adelino está casado com Raquel, está no planejamento reencarnatório e Adelino vai ter um filho, que é a oportunidade de Segismundo reencarnar, para que ele possa amar Segismundo. E isso é uma oportunidade de resgate tanto de Adelino quanto para Segismundo, tanto do assassino quanto do assassinado. Porque o assassinado, que foi Adelino, ele guarda uma mágoa inconsciente no coração do Segismundo, do seu assassino. Uma mágoa espiritual. E essa mágoa espiritual que está repelindo a oportunidade de Raquel engravidar, devido à mágoa espiritual que Adelino traz no coração. Então, a espiritualidade tem que fazer um trabalho de harmonização ali, para que, uma vez harmonizado, consiga receber aquele espírito de Segismundo que está querendo reencarnar. Então, isso é interessante, né? Então, para nós vermos que o retorno da vida espiritual à vida corporal, conforme nos mostra no Livro dos Espíritos, né, que eu mostrei aqui, é difícil, é altamente elaborada pela espiritualidade. Então, vamos continuar. E Segismundo, indagou o mentor preocupado, qual a sua atitude dominante? Herculano, o mensageiro que nos visitava, informou com fraternal interesse. Então, lembremos que estava Alexandre, junto com André Luiz, e recebe a visita daquele mensageiro de luz. Esse mensageiro de luz é o Herculano. Então, o Herculano vai falar sobre o Segismundo. A princípio, animava-se da melhor esperança. Agora, porém, que o rival antigo lhe oferece pensamentos de ódio e ciúme, olvidando compromissos assumidos em nossa esfera de ação, isso é interessante, né? E eles, no planejamento reencarnatório, chegou Raquel, chegou Adelino, chegou Segismundo, reunião espiritual. Aconteceu isso, isso, isso com vocês. Vocês vão reencarnar a oportunidade de vocês se melhorarem. Você aceita, Adelino? Aceito. Aceita, Raquel? Aceito. Aceita, Segismundo? Aceito. Aí encarna. Encarnou o esquecimento do passado, né? Esquecimento do pretérito. Aí começa, então, agora, Adelino a assumir atitudes contrárias ao que ele assumiu lá na espiritualidade, gerando uma necessidade de trabalho tamanho junto à espiritualidade para a harmonização do seu lar. Então, os pensamentos de ódio, ciúme, né? Olvidando os compromissos assumidos.
Sente-se novamente desventurado e sem forças para reparar o mal. Então, Segismundo, devido a esse pensamento de ódio de Adelino, ele fica sem força para poder reencarnar, para poder reparar o mal que ele cometera. De outras vezes, continua falando a espiritualidade, enche-se-lhe a tristeza de profunda revolta, e nesse estado negativo, subtrai a nossa cooperação eficiente. Então, muitas das vezes, a baixa energia de Segismundo cai tanto que ele começa a ter sentimentos de revolta, precisando de um trabalho tamanho da espiritualidade junto com Segismundo para ele poder harmonizar e manter aquele interesse da reencarnação, né? O visitante fez ligeira pausa e acrescentou com inflexão da rogativa: não poderá você ajudar-nos nesse difícil processo de reencarnação? Lembro-me de que sua amizade dividia-se entre ambos. Quem sabe se a sua intervenção afetuosa conseguiria convencer Adelino. Conte comigo, redarguiu o orientador atenciosamente. Farei quanto estiver em minha possibilidade para que não se perca o ensejo de vista. Antes do sorriso de satisfação do outro, Alexandre concluiu. Então veja que o nosso amigo Herculano, nosso espírito de luz, pede para Alexandre que, embora seja uma hierarquia inferior a dele, se Alexandre não conseguia fazer o trabalho junto com Adelino e Segismundo, porque ele já tinha trabalhado nessa esfera de ação. E Alexandre falou, não, vou com o maior prazer. E mais, Alexandre conclui, na próxima semana estarei a seu lado para conversar espiritualmente com Adelino e solucionar problemas de reaproximação, estejamos confiantes no auxílio divino. Herculano agradeceu e despediu-se comovidamente. Então, veja, a espiritualidade de luz toda se reunindo para poder ver se consegue proporcionar uma reencarnação. Os irmãos que estão reencarnados esqueceram do compromisso assumido e se rebelam mentalmente. Exige um trabalho fabuloso, tanto com a espiritualidade, com quem está necessitando de reencarnar, para reparar o mal, porque ele é o assassino, mas o trabalho da espiritualidade junto àquele que reencarnou, que é o assassinado, que guarda as mágoas e os rancores no coração, né? Marco, mas se tem o esquecimento do pretérito, né? Como que ele está com a mágoa no coração? Ele se permite desenvolver pensamentos destrutivos, pensamentos doentios, pensamentos de ódio, de rebeldia, sem saber de onde vem, mas se permite desenvolver. Né? Por isso que nós comentamos nos nossos estudos que diariamente o nosso orar e vigiar é para nós controlarmos os nossos pensamentos, porque os nossos maiores inimigos somos nós mesmos, através dos pensamentos que nós permitimos ter. Então, a doutrina espírita, ela nos ensina isso, né? A necessidade de nós nos acariciarmos, a necessidade de nós nos compreendermos, a necessidade de entendermos que somos espíritos no caminho do acerto. Se nós erramos, fez parte da nossa trajetória, agora é a oportunidade do acerto. Então, as mágoas do erro, elas não se comprazem com os acertos que estão no porvir. Então, nós precisamos de deixar as mágoas de lado para poder caminhar para o caminho de luz que nos aguarda. E nos perdoar é isso, né? É também não permitirmos termos esses pensamentos de menosprezo que nós temos conosco mesmo, pensamentos que nós não somos capazes, pensamentos que os outros se fazem arquiteturas contra nós mesmos, se arquitetam contra nós. Não. Então, é esse orar e vigiar que nós temos que fazer diariamente para que nossos pensamentos sejam sadios, sejam pensamentos construtivos e não destrutivos, para que nós possamos absorver todo o bem que está para acontecer conosco, né? Pergunto se tem alguém que tem algum comentário a fazer, comentários finais.
Às vezes, nós nos encontramos em situações que vivemos longe da família. Às vezes, a gente está próximo à família, há sempre problemas, sempre discussões, sempre questões a serem acertadas, que não se entendem. Aí nos afastamos, vamos para longe, e em momentos de reflexão, até podemos dizer, puxa, estou a 3.000 quilômetros de distância, ainda bem, graças a Deus. Mas isso não é fugir de uma situação que deveria ser resolvida? Eu acredito que não, porque muitas das vezes nós podemos estar próximos, né? Vou só desativar o som para não dar interferência. Muitas vezes nós podemos estar próximos, mas afastados espiritualmente. E muitas vezes nós podemos estar longe, mas conectados espiritualmente, trabalhando em prol do outro, da família, sendo presente de uma determinada forma, né? Então, o distanciamento espiritual, o distanciamento físico, ele não se relaciona com o distanciamento espiritual. E mais, em algumas das vezes, o distanciamento físico possibilita até mais uma reaproximação espiritual. Verdade. Né? Ok? Alguém quer fazer algum comentário a mais? Não? Tá, então nós estamos já no horário de término, 9h13, né? Pergunto se alguém é voluntário para poder fazer a prece de finalização do nosso encontro de hoje. Eu faço. Ok, Isabel, então vamos lá. Agradecendo a noite de estudos, a espiritualidade que nos acompanhou, agradecendo a nosso mestre que, mais uma vez, brilhantemente nos conduziu esse capítulo, adentrando em todas as outras esferas, que para mim é bem importante, porque eu não fiz essa formação do ESD, então estou tentando agora, esse ano, conciliar. E então, para mim está sendo muito rico esses devaneios, entre aspas, porque nos coloca dentro da doutrina espírita aquela parte atinente ao capítulo que está sendo estudado. Isso realmente faz com que clareie bastante, né, o aprendizado. Então, agradecendo a tua disposição, a tua forma de colocar, agradecendo a todos que também colaboram com seus conhecimentos e a espiritualidade que nos induz a estarmos nessa caminhada. Em agradecimento, oremos o Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Gratidão, uma boa noite a todos. Gratidão, que assim seja. Graças a Deus, obrigado, Isabel, pela prece final. Obrigado a todos pela participação. Zolina, mais uma vez, obrigado pela presença, seja muito bem-vinda. E todas as quartas-feiras nós nos reuniremos aqui, colocamos o link no grupo, ok? Convidamos a todos a ler o capítulo antes, se puderem, já coloca os comentários, já vai escrevendo, já traz os comentários para nós, né? Que aí dá um desenrolar mais fácil. Então, boa noite a todos e até a quarta-feira, se Deus quiser. Boa noite, Boa gente. noite, boa noite a todos. Boa noite.